E convido para a mesa virtual o doutor José Anselmo de Oliveira, juiz de Direito em Sergipe e membro da Academia Sergipana de Letras Jurídicas. O ilustre conferencista discorrerá sobre o tema Direitos Fundamentais à Saúde e à Liberdade em Tempos de Pandemia, mitos e verdades. Gostaria de lembrar também que faz parte da dinâmica dos trabalhos que o conferencista dispõe de tempo até às 19 horas para esta participação, o que reserve dentro deste tempo 15 minutos para que a palestra tenha oportunidade, que a plateia, desculpa, tenha a oportunidade de fazer perguntas. Passo a palavra para o palestrante. O áudio está desligado, doutor Anselmo. Estão me ouvindo bem agora? Agora sim. Sim. Eu gostaria de pedir desculpa porque eu estava numa sessão da Academia Sergipana de Letras, estava homenageando o professor da Universidade, da Faculdade de Direito, o Luiz Garcia, que foi governador do Sul. Eu peço já logo de início as minhas desculpas, tá? Mas compensarei esse pequeno atraso por conta da sessão que nem terminou. Eu tive que sair de lá para poder vir para a nossa atividade. Bom, eu tinha sugerido... Foi não? Tá um pouco baixo o microfone. Eu acho que se eu puder falar um pouco mais perto do microfone. Eu acho que eu tenho que ver aqui se não está... Tá dando um chiadozinho também. Só um momentinho. Porque aqui às vezes pode ser... Melhorou agora? Melhorou sim. Porque tem... Quando é no Zoom, eu sei que tem uma questão aqui que a gente mexe. Eu quero saber como está a qualidade do som agora. Melhorou? Está audível? Porque senão eu posso trocar... Tá sim. Tá bom? Tá audível? Ficou mais alto. Pronto. Porque eu acho que talvez a direto do computador fique melhor. Eu não sei. Eu vou experimentar aqui. E talvez... Como é que está agora? Ficou melhor mesmo. Então pronto. Então a questão era o fone que não estava legal. Pronto. Eu acho que agora a gente resolve o problema. Tá ok? Pronto. Sem problema nenhum. Bom, nós estamos vivendo um momento realmente muito difícil, né, da nossa vida, não só no Brasil como no mundo, com essa pandemia. Por isso, que a minha preocupação nesses últimos 1 ano e 3 meses, praticamente, tem sido trabalhar com a questão da pandemia, mas numa visão jurídica e também com um olhar constitucional. Por isso que o nosso tema é exatamente como situamos, né, o direito, como está aqui no nosso programa, né, direitos fundamentais à saúde e à liberdade em tempos de pandemia. Explico que essa questão ela está muito em foco na mídia, não é verdade? Nós estamos tendo 2 narrativas presentes, uma que vem sendo como tratamos através dos instrumentos que o Estado tem para enfrentar a pandemia, a crise causada pelo coronavírus, de um lado, e do outro lado, nós temos uma discussão que é mais uma narrativa criada contrária às medidas sanitárias que vêm sendo orientadas pela Organização Mundial da Saúde, por quase todas as associações médicas do mundo, e eu digo isso porque, como faço parte
da Associação Mundial de Direito Médico tem sido uma preocupação constante na Associação Mundial discutir essas questões de enfrentamento à pandemia, porque, como sendo uma doença nova, nós não temos uma estratégia médica, científica para tratar, reduzindo isso numa palavra comum que está na boca da mídia toda hora. Nós não temos remédios eficientes, eficazes para tratar a Covid. A Covid, por ser uma doença nova e, portanto, desconhecida, está sendo objeto de um enfrentamento às cegas, na verdade. Por isso que não se pode dizer que uma medicação A ou medicação B é adequada, ou que exista tratamento precoce. Então, todas essas questões, elas são fundamentais para que a gente entenda o esforço mundial e o esforço local de garantir o direito fundamental à saúde, que tem, obviamente, no texto da nossa Constituição de 1988, o mesmo status como direito fundamental do direito à liberdade de ir e vir, por exemplo, que é o que uma outra narrativa pretende apresentar como se fosse a causa, a solução para o enfrentamento da pandemia, é deixar que todo mundo vá à rua, todo mundo vá trabalhar, numa expectativa de que uma imunização natural da sociedade, através da contaminação geral, pudesse levar a uma estabilização da pandemia. Obviamente que isso não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Os médicos, cientistas, todos estão já, digamos, unânimes de que a única forma de se alcançar uma imunização que evita a transmissão é através da vacina. E olhe que nós somos felizes, porque muitas das doenças, como a gripe espanhola, como a varíola e outras, como a pólio, matou muita gente, deixou sequela em muita gente, porque as vacinas demoraram a ser descobertas, não é? Porque não se tinha a tecnologia que tem hoje. Graças ao avanço da biotecnologia, dos sistemas de informação, talvez dessa troca mais fácil no mundo científico hoje, o que acontece na China, ao mesmo tempo você pode discutir, pode experimentar no laboratório na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Brasil. A prova está, por exemplo, o trabalho fantástico que vem sendo feito, tanto pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, né, que é uma fundação importante de saúde, nós sabemos disso, com a história belíssima na questão da saúde pública, nas lutas, principalmente nas grandes pandemias, como a varíola, por exemplo. E temos o Instituto Butantan, em São Paulo, que é a prova de que nós temos cientistas capazes de, juntamente com cientistas do mundo inteiro, começar a pensar na produção de uma solução através da vacina. Então, o direito à saúde é fundamental. E quando a gente pensa no direito à saúde, a gente pensa naquela regra. O Estado tem o dever de promover a saúde, no sentido tanto da sua prevenção, e a prevenção aqui eu não falo de remédio nem de tratamento precoce, quero deixar isso muito claro. Eu falo de prevenção no sentido de incentivar e trabalhar a questão da vacina, que, inclusive, até hoje tem gente achando que não deve se vacinar. Tem pessoas que negam não somente a pandemia, mas negam a ciência no sentido de achar que a vacina não vai servir para nada e prefere tomar remédio para verme,
que prefere tomar remédio para piolho, que prefere tomar remédio para malária, né? Sem nenhuma eficácia comprovada, como está muito claro na maioria dos estudos. Nós estamos vendo essa situação, desse tema da minha fala hoje, muito claro na CPI que se instalou no Senado e que está em curso, não é? Eu tenho assistido, não sei se vocês têm tido tempo de assistir, eu tenho acompanhado de maneira quase que patética o negacionismo de médico. Eu fico olhando esse ministro da Saúde que está aí, um homem que foi presidente até bem pouco tempo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com um currículo fantástico e que, de repente, se submete à loucura de um governo que nega a ciência, que nega a questão da pandemia e que acha que tem que enfrentar a doença de peito aberto, como se nós estivéssemos diante de uma virose daquelas comuns. Isso não é uma gripezinha, isso não é uma virose comum, isso é muito mais grave. E a minha preocupação, enquanto estudioso do direito médico, é que nós sabemos que o Brasil tem uma estrutura de vacinação nacional fantástica. E nós devemos isso já foi objeto até de uma guerra, não é? A guerra da vacina, lá quando se tentou limpar o Rio de Janeiro, se tentou enfrentar a varíola através de vacina, que teve até o exército e o povo na rua brigando, porque uns não queriam tomar vacina e que os outros e o governo queria vacinar. Isso levou a uma loucura. Mas isso tem quantos anos? Quase 100 anos? Nós vamos repetir essa loucura hoje? Isso seria um atraso de vida. Por isso que nós temos um avanço muito grande, porque com a polio, nós sabemos que o Brasil foi um dos primeiros países da América do Sul e da América Latina a ficar livre da poliomielite, através da vacinação, no Brasil todo. Então, nós temos uma estrutura de saúde pública, em termos de imunização, capaz, desde que tenha vacinas, de enfrentar a pandemia. Talvez melhor do que muitos países até mais desenvolvidos que o Brasil. Por exemplo, os Estados Unidos teve que montar toda uma estrutura, porque os Estados Unidos não tinha. Porque nos Estados Unidos não tem saúde pública. A saúde lá, basicamente, é privada. Mas teve o governo norte-americano que enfrentar isso, criando uma estrutura, e hoje está até oferecendo a turista vacina de graça, porque eles montaram uma estrutura, foram capazes de montar uma estrutura para enfrentar a pandemia. Um outro país que também desenvolvido e que tem uma saúde pública um pouco parecida, assim, em termos de concepção com a do Brasil, é a Inglaterra. Então, o Reino Unido tem essa estrutura de saúde pública e a gente viu um esforço muito grande do governo britânico em dar e prestar exatamente uma assistência nessa questão da pandemia. E isso a gente nota, nos outros países a gente não percebe que a coisa foi levada para o campo da discussão se um direito fundamental é da liberdade, porque é necessário, nós sabemos, o isolamento. Ninguém gosta de estar isolado. Eu estou aqui isolado em minha casa há 1 ano e pouco, faço audiências na minha unidade jurisdicional, que é uma vara de família, que é necessária a presença do juiz na conciliação, nas audiências de instrução. Estou fazendo tudo isso pela internet. Não é? E a gente fica sem ver os amigos, sem bater o papo, sem ver os familiares por conta dessa situação toda, mas a gente sabe que nesse momento, indispensável. Esse isolamento, essas restrições, é para evitarmos o que está acontecendo, por exemplo, na China ou na Índia. A Índia hoje com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes,
talvez seja o lugar mais perigoso em termos da pandemia da Covid, porque lá está se desenvolvendo uma cepa que, se chegar no Brasil, nós vamos ter uma grave situação sanitária. E nós estamos vendo hoje, reparem vocês que eu me preocupo tanto com essa questão, que nós estamos vendo São Paulo com 78% de ocupação de leito do UTI, abrindo tudo. Estamos vendo Belo Horizonte com quase 80% de ocupação do UTI, também abrindo para atender esses reclamos da economia, que a gente entende claramente e compreende a situação. Mas aí é que está, entre o direito à liberdade, nesse momento, e o direito à saúde, a saúde, me parece que aplicando o princípio de ponderação de direitos fundamentais, a saúde agora é muito mais importante. Mas como resolver isso? Não é porque a gente vai dizer que deve preponderar a preocupação com a saúde que nós vamos esquecer aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão, por exemplo, com suas empresas, pequenas empresas, sem condições de continuar, fechando as portas. As pessoas que estão nessa situação calamitosa devem mesmo ser assistidas pelo Estado. Quando eu falo Estado, eu falo Estado brasileiro. Até porque o dinheiro do Estado é dinheiro da sociedade brasileira que paga tributos. Então, é muito melhor, nesse momento, o Estado brasileiro, excepcionalmente, dar todas as condições para que as pessoas possam se manter, ainda que de maneira não tão fortemente como antes a economia, mas para ter um mínimo de dignidade. Isso o Estado tem que fazer. Ao invés de querer que as pessoas saiam às ruas para serem contaminadas e depois morrerem na fila da UTI ou na fila da enfermaria, ou por falta de oxigênio, como aconteceu em Manaus, não é? Como aconteceu no estado do sul do país, que as pessoas morriam nas ambulâncias. Isso aconteceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre. Então, é uma preocupação que a gente deve ter. Uma outra coisa que me preocupa sobremaneira é quando a gente nega o direito à saúde, a gente enfraquece uma estrutura que deveria ser, nesse momento, reconhecida e fortalecida, que é o Sistema Único de Saúde. O Brasil deveria aproveitar esse momento para poder pensar em como otimizar e melhorar o Sistema Único de Saúde, para que ele atenda todas as pessoas, porque não foi uma opção do governo de plantão, a opção para ter um Sistema Único de Saúde que atenda todas as pessoas, independentemente da sua condição econômica, foi da Constituinte de 1987. E por isso que está expressamente na Constituição de 88. Sendo assim, não é agora um decreto, uma vontade particular de alguém que pode mudar essa realidade. Essa realidade, eu digo sempre, como sou professor de Direito Constitucional, eu gosto de dizer que eu não tenho ideologia, até porque juiz não tem partido e nem pratica esse tipo de comportamento, mas o juiz e qualquer cidadão deve ter uma ideologia, que é a ideologia da Constituição que está em vigor. Então, a minha ideologia é a constitucional. Esses direitos fundamentais, do mesmo jeito que eu defendo e sempre defendi, o direito à liberdade de expressão, até porque a minha vida eu comecei como jornalista, e comecei como jornalista na época da ditadura militar, e comecei como jornalista com 15, 16 anos de idade,
Ainda bem que eu era inimputável, podia escrever, a única coisa que podia era me matar, mas me prender nem podia, nem me processar, porque eu era inimputável, né? Eu não era maior de 18 anos. Mas comecei minha vida enfrentando essa dificuldade da liberdade de expressão, mas que hoje nós temos garantido. Nós temos o direito à liberdade, mas se confunde, na verdade, esse discurso liberal de que o direito à saúde, quando governadores e prefeitos, em nome da saúde, adotam medidas restritivas de circulação de pessoas, isso é uma medida autoritária. Não é. A medida sanitária nunca é autoritária. A medida sanitária, ela é uma prevenção, principalmente quando um mal como esse não tem um remédio específico. Não tem uma outra solução que não a vacinação em massa. Porque se for como nós estamos tendo no Brasil, eu tomei a primeira dose, devo tomar a segunda dose amanhã. Como é Coronavac, eu talvez chegue no posto de saúde amanhã e diga, não tem, e já tem 28 dias, e eu vou ter que esperar tomar a segunda dose, além do tempo previsto na bula da própria vacina. Então, imagina a loucura que é isso, o que passa na cabeça das pessoas que estão nas filas, indo e voltando para casa sem tomar a segunda dose da vacina. Porque simplesmente um irresponsável de um ministro resolveu pegar todas as vacinas e diga, não, vamos vacinar todo mundo que não vai faltar vacina. Aí gastou a segunda dose das pessoas, vacinou todo mundo da primeira dose e deixou sem cumprir o roteiro da segunda dose. É igual aquela coisa assim, olha, nós temos comida para uma semana, mas vamos comer tudo hoje, porque todo mundo está com fome, vamos comer tudo hoje e aí fica o resto da semana sem comida. É mais ou menos por aí essa questão da vacina. Então, meus amigos, o foco, quando a gente está diante sempre não de um confronto, eu não vejo um confronto, eu não vejo um conflito entre o direito fundamental da saúde nem o direito à liberdade. Eu acho que a Constituição é muito sábia, porque não há liberdade sem vida. Como é que eu posso querer ter liberdade sem vida? E eu trago aqui um exemplo de um dos maiores artistas que fez esse país, que morreu há 7 dias atrás, o Paulo Gustavo, né? Que não tinha comorbidade nenhuma e hoje não está mais entre nós, né? Então, não há a liberdade sem vida, sem saúde. Esse é o foco, esse é o ponto. Então, a liberdade, ela sempre terá um limite que é dado pela própria Constituição. Senão, não haveria prisão para aqueles que cometem crime, porque a Constituição é que vai dizer que é preciso ter prisão, que tem o direito penal para essa finalidade, não é? Então, eu poderia optar, e se criou agora um discurso também, de que se pode educar em casa, por exemplo, e a Constituição diz que é obrigatório que a criança vá para a escola, no ensino fundamental, né? E a liberdade, não, mas eu tenho a liberdade, eu vou educar meu filho do jeito que eu quiser. E quem vai validar isso? Nós estamos no Estado democrático de direito. No Estado democrático de direito, nós temos as regras. Regras essas constitucionais que devem ser observadas por todos. Não é para ser observada somente pelo cidadão comum. Eu digo que essas normas constitucionais são dirigidas muito mais para o parlamento, para que os nossos parlamentares façam leis constitucionais de acordo com os princípios e respeitando os direitos fundamentais. É dirigida aos administradores públicos, que devem se comportar também dentro desse equilíbrio, não é? Observando os direitos fundamentais e em que ponto, ponderadamente, se deve privilegiar um ou outro, dependendo da situação fática. E também
é dirigida ao judiciário. O judiciário também tem que atentar-se para os limites que estão na Constituição. É isso que no dia a dia, todo dia, os juízes fazem nas varas de todas as matérias, né, que não faz nada a ser observar a lei, observar a Constituição. E até se critica muitas vezes o ativismo judicial, porque não se compreende que, na verdade, só existe ativismo judicial em qualquer lugar, e no Brasil não é diferente, porque nós temos um legislativo que não legisla. Vou dar só um exemplo aqui. A Constituição é de 1988. Até hoje, o Congresso Nacional não regulou o direito de greve do servidor público. Foi preciso o quê? Foi preciso o Supremo, numa decisão judicial, num processo constitucional, dizer que enquanto o legislador, com 30 anos, ainda não fez a lei de greve do servidor público, se aplica a lei de greve do trabalhador do setor privado. Então, eu acho muito engraçado que as pessoas falam, às vezes, do ativismo judicial e não percebem que o juiz ele não pode se esquivar de julgar nenhum caso porque falta lei. E se faltar lei, porque o legislador não fez, ele vai ter que resolver o problema processualmente, usando todas aquelas regras que a gente aprende em hermenêutica, né, para dar uma solução. Então, essa questão entre o direito fundamental da saúde e o direito fundamental da liberdade passa por essa questão, já que, se não há uma norma específica, nós temos que fazer o princípio da ponderação. E não se trata aqui de ativismo judicial, aqui se trata de se aplicar de maneira hermeneuticamente correta os direitos fundamentais que estão escritos na nossa Constituição de 88. Eu tenho quanto tempo ainda? Só porque se eu me empolgar, eu vou direto assim, eu fico falando demais. Como eu sou um falador, o professor Rebelo já me conhece, sabe que quando eu começo a falar, eu não paro. 5 minutos, professor. 5 minutos, para depois abrir para a plateia. Tá ótimo, tá ótimo. Então, eu já estou chegando daquilo que eu queria. Então, percebam vocês, toda vez que nós estamos diante de qualquer necessidade de ponderação de direitos fundamentais, nós não podemos esquecer que temos que colocar nessa balança aquele direito que se torna essencial. Que o direito à saúde está ligado a um direito essencialíssimo, que é o direito à vida. Porque se eu não tenho saúde, ou se a minha saúde está ameaçada, que me leva a perder a vida, esse direito fundamental à saúde, portanto, ele está com um peso maior, porque ele também está digamos assim, consubstanciado pelo direito à vida, que é um dos direitos fundamentais. Se a gente fosse olhar somente a questão da posição do direito à vida na ordem constitucional, isso já era suficiente, embora eu não vejo que há uma preponderância, porque o direito à vida está logo no início, quando trata do capítulo dos direitos fundamentais, mas do ponto de vista prático, filosófico e jurídico, é claro que o direito à vida está em primeiro lugar. Se eu não tenho direito à vida, para que eu quero liberdade de ir para lugar nenhum? Aquele que está na UTI, entubado, sedado, não vai ter direito e talvez nunca mais terá direito a coisa alguma. Então, o direito à vida, nesse momento que nós estamos vivendo, e em qualquer outro momento, deve estar em primeiro lugar. Uma sociedade saudável, uma sociedade onde a vida é respeitada por todos, é uma sociedade que é livre. E tudo vai atender a esse complexo, digamos assim, de direitos fundamentais. Porque a gente não quer só ir à praia
ir à balada, a gente quer viver. Talvez seja bom até a gente viver, até para ir à balada, até para ir para o bar, até para ir para a praia. Era isso, meus amigos. Obrigado pela atenção de vocês. Gostaria de agradecer ao doutor José Anselmo pela excelente palestra e gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Não havendo perguntas, gostaria de chamar a cerimonialista. Ana? Oi, estou aqui. Eu gostaria de enfatizar que uma coisa que o doutor Anselmo falou que é bastante importante. A saúde, ela é a mãe de todos os direitos. Para você ter direito a qualquer outra coisa, você primeiro tem que estar vivo para isso. Então, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Eu gostaria de agradecer ao doutor Anselmo, gostaria de agradecer a Leilane. E caso alguém queira falar com o professor, qualquer coisa, pode se comunicar com a gente. E declaro, então, encerrado esse evento de agora. Lembrando da lista. Então, caso vocês tenham... a lista já está disponível. É isso, obrigada. Eu posso falar só um pouquinho? Claro. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer ao professor Ribeiro, porque eu já cheguei assim correndo da sessão da Academia de Letras para cá. Né? Ainda bem que eu não precisei me deslocar, né? Eu só saí do Zoom e entrei no Google Meet. Então, na verdade, eu quero agradecer, porque eu fico muito feliz de participar das atividades da UF. Eu fui aluno da UF. Eu me formei na Faculdade de Direito da UF. E acho que tenho sempre um débito com a Universidade Federal, que a minha vida inteira eu vou querer pagar. Porque como eu era muito pobre e nem existia universidade particular, talvez eu não chegasse à Faculdade de Direito, talvez não chegasse depois ao mestrado na Federal do Ceará e talvez não chegasse à magistratura sergipana. Era isso. Obrigado.